bem-vindos, alunos dos módulos de estudo, módulo 2. Nós vamos agora à página 289. A aula é da disciplina Movimento, vamos falar de recepção. Na disciplina Movimento, nós estudamos tudo aquilo que compõe a estrutura e que faz girar a engrenagem para que o ensinamento seja transmitido com excelência, né? E por que será que nós vamos nos dedicar agora, nos próximos minutos, a estudar recepção? Muitos dizem, né, que se encantaram com a Seichonoye, porque quando chegaram na associação local, foram recebidos com um calor humano, um sorriso, uma simpatia que os envolveu e removeu uma dor no coração que sentiam e fez com que essas pessoas ficassem na Seichonoye. É super comum encontrar pessoas que falam que a recepção sempre foi o cartão de visitas da Seichonoye. E justamente aqui no nosso material, no texto que antecede aí os 5 tópicos, está dito o seguinte: muitas pessoas, quando chegam a uma reunião da Seichonoye, são surpreendidas com uma calorosa recepção. Palavras amorosas, atenção ao público e gentileza são a marca das boas recepções de uma reunião ou evento da Seichonoye. E aí vem a expressão: esse é um importante cartão de visita. E para refletir de forma harmoniosa os ensinamentos nas atividades desenvolvidas pela associação local, é preciso criar sempre essa atmosfera de amor. E é justamente com foco aí nesta palavra atmosfera que nós vamos estudar, né? Nosso pequeno trecho reflexivo aqui, ele traz para nós algumas palavras que são muito importantes: palavras amorosas, atenção ao público e gentileza. Né? Recentemente é modo de dizer, né? Não faz tanto tempo assim, eu estive numa reunião, era uma conferência numa determinada associação local e me senti muito feliz ao perceber que o pessoal da recepção dessa associação local acompanhava os participantes até um melhor local no espaço da associação local, para que essa pessoa se acomodasse, se sentasse e se sentisse confortável. E me chamou a atenção que a pessoa da recepção, que no caso era uma mulher, né? A pessoa da recepção acompanhou, mostrou os lugares da frente, que é uma questão muito interessante, né? O pessoal pensa: estou vindo pela primeira vez, se eu não gostar, vou sentar aqui no fundo, qualquer coisa, eu vou embora. Mas a pessoa foi tão amorosa, tão gentil, acolheu esse novo participante, envolveu esse novo participante com o amor de Deus, acompanhou. Então é uma associação local bem mais estreita, no esquema retangular, né? Então é longo o corredor, levou mais as fileiras, as cadeiras mais à frente, mostrou um lugar: pode ser aqui, fica confortável aqui, qualquer coisa que o senhor desejar, eu estou ali atrás, é só me procurar. Enfim, e começou a conversar. Antes de voltar, perguntou se tinha alguma dúvida, ele falou que estava esperando fulano de tal. Ela falou: pode ficar tranquilo que quando chegar essa pessoa eu vou trazê-la até aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso que me chamou a atenção. Eu estava como orientadora, sentada bem próxima, e acompanhei esse vai e vem tão gentil da equipe da recepção. Realmente, quando a pessoa que havia convidado esse participante chegou, a pessoa da recepção levou, se cumprimentaram, tudo com antecedência, né, antes de iniciar o evento. Me pareceu muito lindo, porque reflete o que nós aprendemos do ensinamento da Seichonoye. Tudo é um.
Eu e o outro somos uma única vida. Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos. Então, quando nós entendemos isso, passamos do nível intelectual ao nível da convicção e da convicção à prática. E quando a gente age dessa forma, a gente cria um ambiente que é carregado destes sentimentos que nos norteiam. Por isso, essa equipe de recepção ela é tão importante, porque é ali que está o primeiro raio, né, de amor, o primeiro raio de alegria que vai envolver as pessoas que estão chegando no evento. E é interessante como o local ele fica impregnado destas energias, destas vibrações, destas ondas mentais que são emitidas pelas pessoas que estão no ambiente. Você já deve ter percebido que às vezes você chega num determinado lugar e chegar a este lugar te provoca determinada sensação. É a atmosfera do local. Assim como uma pessoa também tem a sua própria atmosfera. Determinadas pessoas chegam à nossa casa e é muito comum que a gente diga, nossa, quando você chega, muda tudo. Ou, faz muita falta quando você não vem. Isso porque nós, seres humanos, né, que temos essa condição mental de construir e de preparar o nosso ser para a exteriorização do que há de melhor em nós, nós temos a condição física de fazer isso, a condição mental de fazer isso e a condição espiritual de fazer isso, de ter este preparo na própria atmosfera nossa e impactar também a atmosfera do ambiente onde nós estamos. O professor Taniguchi diz justamente que a atmosfera, onde ele diz, né, só para você acompanhar no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Entre as páginas, é o livro que está mencionado aqui para nós, né? Entre as páginas 188 e 189, há alguns tópicos em que ele vai falar, daqui a pouquinho eu vou ler alguma coisa para a gente refletir aqui, mas ele afirma que a atmosfera ela tem natureza física, psíquica e espiritual. E, na verdade, a conjunção dessas três forças é que cria a melhor atmosfera, né? A conjunção de uma postura física alinhada, que reflete o seu psíquico, a sua mente, a sua condição mental alinhada, e a sua conexão espiritual também alinhada. Alinhada com a grande vida do universo, né? Quando a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, né? Todo se alinha, se apruma, nós criamos essa atmosfera de espiritualidade, é uma atmosfera de pureza. E essa atmosfera nossa de pureza, que impacta onde nós chegarmos, ela também deixa as suas vibrações no ambiente em que nós estamos. Isso é muito importante de a gente entender, para que a gente comece a cultivar melhor as nossas vibrações, cultivar bastante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, cultivar bem as nossas palavras. E termos certeza de que ao cultivarmos as nossas palavras, pensamentos, sentimentos, ações, nós estaremos constituindo uma atmosfera maravilhosa e emanando boa vibração. Imagine você chegando a um evento comercial e a pessoa que está ali para te receber está olhando o relógio, a pessoa está com o celular na mão, conversando, sabe-se lá com quem. Não é com você. Nós não podemos ter este comportamento, nem na nossa casa,
nem no ambiente da Seichanoye. Nós estamos agora refletindo sobre o ambiente Seichanoye, mas é muito importante que a gente pense também que o que nós estamos aprendendo para ser aplicado dentro dos muros da Seichanoye não é uma coisa exclusiva, não, porque as nossas formas de pensar, a nossa maneira de nos relacionarmos com o outro, elas devem ser as mesmas aqui dentro e no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Tá? Tem gente que usa aquela expressão, fulano é duas caras. Nós não somos pessoas diferentes do ponto de vista da nossa essência. E nossa busca é manifestar a nossa essência. Naturalmente, existe uma peculiaridade nossa, quando estamos em casa, uma peculiaridade no nosso ambiente de trabalho, porque algumas habilidades e algumas competências nós temos que usar com mais frequência em cada um dos ambientes. Mas o valor eterno da vida, aquilo que nos eleva, deve ser sempre exercitado em todos os momentos e em todos os ambientes em que estivermos, com adequação, pessoa, hora, lugar. Tá certo? O professor Taniguchi, nessa mesma obra, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, né, ele conta que uma determinada senhora comprou uma casa e essa senhora ela não tinha nenhum interesse pela leitura. E desde que ela passou a morar nesta casa que ela comprou, ela começou a ler bastante. Ela sentiu forte vontade de escrever bastante. E ela não tinha esse hábito e nem esse prazer. E ela achou curioso, nossa, mudei de casa, parece que minha vida mudou. E ela veio a descobrir, narra aqui então o professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que a casa pertencia a um escritor. E justamente o local onde esta senhora dormia era o quarto em que ele compunha, escrevia as suas obras, né, os seus livros. E olha só que interessante a reflexão, aquele ambiente estava impregnado daquela atmosfera do prazer pela leitura, do prazer pela escrita. Prazer no sentido alegria de escrever, alegria espiritual de ler. E ela, quando começou a morar ali na casa, foi impactada por essa atmosfera que pairava no lugar. Então é importante que nós que somos líderes da Seichanoye, que nós tenhamos assim a certeza, conhecimento e passemos a ação de que a nossa atmosfera espiritual, que é a somatória, né, do nosso mental, do nosso físico e do nosso espiritual, ela esteja em ordem, 100%. Vamos estudar um pouquinho aqui o que compartilha conosco o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele diz assim: não são raros os locais com atmosfera fortemente sugestiva. Estou na página 188. E aí ele diz: alguns escritórios transmitem atmosfera de felicidade e sucesso, e outros a de fracasso e desânimo. Existem locais que nos suscitam vontade de rir, dançar e cantar assim que ali chegamos, e recintos que nos deixam deprimidos com vontade de chorar tão logo entramos. Eu me lembro que numa oportunidade, quando eu fui para uma entrevista de emprego, eu como formação sou professora, então eu fui a uma escola indicada por uma amiga para fazer uma entrevista de trabalho, né? Até outras oportunidades já contei essa questão da minha amiga ter me dado essa oportunidade de trabalho, né? E quando eu cheguei nesse ambiente, na época eu não tinha carro, na época eu estava ainda trabalhando com as minhas condições mentais limitadoras, né? Mas essa é uma outra história. O que eu quero contar para os senhores é que assim,
Eu estava feliz com a possibilidade de trabalhar num lugar bacana, uma grande escola, conceituada, num local bastante agradável, né? Em meio à natureza, muito bacana. E, para chegar na escola, eu tive que fazer uma caminhada de 1,5 km, pouquinho, mas eram ladeiras. E eu estava pensando, gente, vai dar certo, né? Nossa, que local bonito. E parecia tudo muito agradável. Bom, então eu cheguei na escola, passei pela portaria e cheguei na recepção. A recepcionista me acolheu tão bem, me recebeu tão bem, já sorriu, me chamou de professora, eu já comecei a me sentir professora ali da casa, eu estava indo para uma entrevista de emprego, né? E ela falou, seja bem-vinda, olha, aqui é a nossa recepção, mas hoje está um dia bem bonito, vou acompanhar a professora, então, a se sentar ali na nossa pracinha de convivência, está um sol bonito, agradável de ficar, então a professora pode esperar ali, se desejar, fica aqui. Ela me deu a opção, né? E aí eu falei, não, vou ficar ali fora, então. Ela me acompanhou, abriu uma porta de correr e me acompanhou até uns bancos, né? No sentido circular. E ela falou, os nossos alunos aqui vêm também no intervalo tocar violão, conversar, se sentam aqui no chão, é um momento de convivência mesmo. A senhora pode esperar aqui e daqui a pouquinho eu venho chamá-la. E então ela voltou para a recepção e eu fiquei ali e eu olhava, eu me senti tão... foi uma sensação de pertencimento. A recepção que aquela pessoa fez para mim, que se tornou minha colega de trabalho e minha amiga até hoje, né? A recepção que ela fez para mim, a forma como ela me fez sentir naquele momento, já professora, é a sensação de pertencer àquele lugar. Eu consigo sentir isso na minha alma até hoje. Sabe? Como é importante essa atmosfera criada, o ambiente que a gente cria. Porque olha só como diz o professor Taniguchi ainda, no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, agora na página 189. O ser humano é extremamente sensível à atmosfera que emana de seus semelhantes. Assim, é possível uma pessoa perceber o que o outro está pensando a seu respeito, mesmo sem trocar sequer uma palavra com ele. Então, assim, eu não tinha conversado com a recepcionista, mas a sensação que eu tive é que ela queria a minha presença ali. Ela queria que eu fizesse parte daquele grupo, ela queria que eu fizesse parte daquele ambiente, daqueles professores, daquela escola. E, de fato, eu trabalhei lá durante 15 a 16 anos, fui muito feliz e saí realmente de lá quando eu senti que tinha cumprido a minha missão como educadora naquela instituição. E esse exemplo, para mim, é muito, muito significativo, sabe? Porque no ambiente Seichonoye, em que nós pregamos a verdade de que o homem é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus, nós temos o dever de construir essa atmosfera, de permitir que a pessoa se sinta parte da família Seichonoye. Sinta que ela realmente é amada ali na Seichonoye. Muitas pessoas chegam como última cartada da vida, passam a porta da Seichonoye como última cartada, sabe? Eu me lembro que, numa ocasião, assistindo um treinamento, a preletora contou a seguinte passagem, que um presidente de associação local iniciou as suas reuniões ainda sozinho. Só ele decidiu abrir a associação local à busca de pessoas para compartilhar o ensinamento e compartilhar a verdade. E aí, aos poucos, os colaboradores apareceriam. Foi assim, o pessoal da regional topou e ele estava lá fazendo um cafezinho para receber as pessoas e, de repente, entrou uma senhora, né? Uma jovem senhora com a sua filha. E aí ele parou o que ele estava fazendo. Nossa, que bom que você chegou, seja bem-vinda, já conhece a Seichonoye? Muito obrigado. Uma das
marcas da Seichonoye é nós recebermos as pessoas com as mãos justapostas, reverenciando, né? É como a minha imagem verdadeira reverencia a sua imagem verdadeira. Eu e você somos uma só vida. E ele a reverenciou, a recebeu e sentou ali com ela. Falou, hoje a gente vai fazer um estudo de revistas, tá? E entregou uma revista da Seichonoye na mão dela. Ele falou, olha, eu estou passando um cafezinho e ele já está terminando ali, nós podemos começar. Iniciou oração, começou a ler, deu um papel para a criança fazer uns desenhos ali pertinho da mãe e começou a estudar Seichonoye, passou o tempo, terminou o momento do estudo, ele serviu o tal do cafezinho, uns biscoitos, agradeceu a presença, ela foi embora. E ele a convidou para voltar na semana seguinte, que iriam continuar os estudos, né? Deu a revista para ela. Na semana seguinte, de fato, esta senhora voltou, e voltou com outro aspecto fisionômico, voltou querendo abraçar aquele presidente de associação local, e ela revelou para ele que na semana anterior, a intenção dela, quando ela passou na frente da Igreja Seichonoye do Brasil, era deixar a filha e sair para se suicidar. Porque a condição financeira dela não estava boa, ela tinha tido uns dissabores no trabalho, no relacionamento, enfim. E ela ia só entrar ali na igreja e deixar a filha, mas ela foi tão bem recebida que ela entendeu que ela tinha uma missão a cumprir na vida e ela estava ali à disposição para ajudá-lo. Olha só que parece história de sessão da tarde, né? Parece uma história que a gente vê nas emissoras de televisão. Mas não é história, é fato. Quando o ser humano ele é bem acolhido, ele é bem recebido, desperta nele essa vibração. É como o ecoar do sino, né? Ressoa, vibra. Vibra o Filho de Deus. A recepção é fundamental no ambiente da Seichonoye, e como eu disse, na sua casa, no seu ambiente profissional, no seu ambiente social, é fundamental. A gente sabe que quando a gente chega na casa de alguém e a criança está lá no celular, está lá no tablet, ou está lá afundada em alguma coisa e nem levanta para cumprimentar, é muito comum que a gente julgue, faça comentários. Nem vamos entrar nesse detalhe, não precisamos comentar. Precisamos também vibrar positivamente. Que bom que você está aqui, está estudando agora aí no tablet, está estudando aí agora no seu jogo. Daqui a pouquinho a gente conversa e segue, tá bom? Dica dada, fecha parênteses, vamos continuar. É importante que quando a gente chegue num lugar, a gente seja bem recebido, para não gerar essa mente crítica, que às vezes acontece, tá? Professor Taniguchi, ele cita o exemplo de Jesus Cristo, e ele fala, certa ocasião ele captou o que se passava na mente de Simão Pedro, e disse-lhe ter percebido o seu julgamento crítico a respeito da atitude que ele, Jesus, tomara em relação a uma mulher que buscava cura. Em seguida, Jesus deixou bastante claro que não se importava nem um pouco com a opinião de Simão a seu respeito e emitiu do próprio corpo uma atmosfera divina de grande bondade. Aqui a atmosfera está entre aspas, né? E de cura sagrada que purificava todas as pessoas que entrassem em contato com ela. Às vezes essa atmosfera é chamada aura. Tá? A mulher que ficou curada ao tocar na orla da veste de Jesus, referindo-se a essa atmosfera, afirmou que uma força fluía do corpo dele. Isso significa que as vibrações da vida emanavam de Jesus. E as vibrações da vida emanam de nós, que somos imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. Então, o nosso abraço tem força curativa natural. O aperto de mão tem força curativa natural.
a nossa reverência à imagem verdadeira do outro tem força curativa natural. Compreendem? Então, o professor Taniguchi diz, ele vai falar aqui, agora vamos mudar um pouquinho de livro, Sabedoria da Vida Cotidiana, aqui na página 71, é um capítulo que fala sobre alcançar a prosperidade. Ele vai falar a respeito do ambiente repleto de alegria e otimismo. E ele vai associar a prosperidade de um negócio à criação desse ambiente repleto de alegria e otimismo. Ninguém gosta de se reunir num lugar em que a gente não se sinta acolhido, em que a gente não se sinta bem. Estou falando de um ambiente religioso, tá? Claro que existem pessoas que têm outras tendências, nós não vamos falar disso agora. Mas você sabe que existem pessoas que buscam, porque elas vibram determinada tristeza, elas vão buscar algo que se assemelhe à sua atmosfera, tá? E a pessoa, quando vem a uma instituição religiosa, o que ela está buscando? Ela está buscando a alegria de Deus que está dentro dela, no âmago da vida dela já está lá. Ela sabe que isso existe, mas ela não tem, sabe, no fundo da sua mente, essa verdade está lá. E aí, quando ela vai a um ambiente religioso como a Seichonoye, é porque ela quer desobstruir a passagem que não está permitindo que essa alegria, que esse otimismo venham à tona. Por isso que os ambientes da Seichonoye são maravilhosos. Por isso que, por exemplo, ir para a academia da Seichonoye já é um exercício incrível. Acordar às 5 horas da manhã, 5h15 da manhã e vibrar, já começar através dos sentimentos nobres, das boas palavras, das boas ações, constituir essa aura que nos envolve, faz total diferença. Então não é uma coisa fake, sabe? A atmosfera sombria, ela afasta, ela gera um ambiente improdutivo. Agora, o acolhimento que envolve com amor, o reconhecer o Filho de Deus que habita a nossa alma, isso faz a diferença. No local de trabalho onde reina uma atmosfera agradável, os trabalhos são realizados com eficiência, sem erros ou imprevistos. Então, o universo é como um grande reservatório de vibrações mentais das mais diversas, desde os tempos remotos até o tempo presente. Então, nós poderemos obter a felicidade ou a infelicidade, o sucesso ou o fracasso, dependendo de com qual vibração a gente sintoniza. E se nós somos líderes da Seichonoye e estamos criando um ambiente para que a pessoa que busca a verdade, busca a salvação, ela entre nessa mesma frequência, nós precisamos ser esta frequência. Tudo bem? Então, recepção não é um mero cartão de visitas no sentido de fidelizar pessoas ou fidelizar adeptos pensando em aspectos materiais. Nós gostamos de pensar que a recepção é realmente um momento de acolhimento, de envolver o próximo com o amor de Deus e elevá-lo à condição de imagem e semelhança de Deus. Tudo bem? Recomendamos, então, que façam a leitura dos livros que estão citados aí nos tópicos da apostila para maior aprofundamento da aula recepção. Assim nós terminamos este estudo. Muito obrigada.